Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai concluir a nossa aula, né, sobre as colisões. Na aula anterior, nós estudamos as colisões, né, e as características das colisões em uma dimensão. E aí fizemos algumas aplicações. Então, nessa aula de hoje, a gente vai continuar com o estudo das colisões e, a partir de agora, com colisões em duas dimensões. Então, qual é o conceito de uma colisão em duas dimensões? Então, vamos lá. Então, quando uma colisão não é frontal, a direção do movimento dos corpos é diferente. Então, quando dois corpos se colidem e essa colisão não é frontalmente, né, ou seja, não são frontais, e um exemplo bem próximo da gente observar esse fenômeno é um jogo de sinuca, né, onde você quer colocar uma bola e o bolão não está alinhado com a bola que você quer colocar em uma caçapa. Então você faz uma colisão lateral, né, e a bola e o bolão tomam direções diversas, ou seja, não na linha linear da colisão. Então o exemplo mais próximo disso é um jogo de sinuca. Várias vezes as colisões numa mesa de sinuca são colisões não frontais, né, porque você não está alinhado a bola, bolão e a caçapa. Então você tem que dar uma colisão lateral, né, não frontal, e a bola toma a direção que você deseja. E esse exemplo aí é o mais próximo que a gente pode ter do dia a dia, né, de uma colisão em duas dimensões, né, colisão não frontal. Então, o que tem de característica essas colisões? Elas são que a direção do movimento dos corpos é diferente antes e depois da colisão, ou seja, eu tenho inicialmente os corpos em um eixo e após a colisão esses corpos tomam direções em sentido diferente. Entretanto, se o sistema é fechado, ou seja, se o sistema é isolado, não existe nenhuma força externa atuando nesse sistema, aquelas mesmas considerações para as colisões em uma dimensão são observadas, né? O momento linear vai se conservar o total, no início tem que ser igual no final das colisões, né? E se nós estivermos tratando de uma colisão elástica, a gente já sabe que uma colisão elástica é aquela onde a energia cinética se conserva do início é igual à energia cinética do final. Então essas características também são observadas nessas colisões em duas dimensões. Então aqui nós temos aqui um exemplo aqui, né, claro aqui, do que nós vimos anteriormente, né, colisões em uma dimensão, onde os corpos que inicialmente estão aqui, digamos, ao longo do eixo X aqui, né, no primeiro momento, e após a colisão eles continuam se movimentando ao longo do mesmo eixo X, né? Então esse aqui é um exemplo, né, que nós vimos anteriormente para colisões em uma dimensão. Agora, percebam que a configuração de uma colisão em duas dimensões é diferente. Olha, eu tenho aqui inicialmente esse corpo de massa M1V1, certo? Vai se colidir com esse corpo de massa M2. Então veja só que esses corpos aqui, tanto o corpo de massa 1 quanto de massa 2, estão aqui no mesmo eixo antes da colisão. Então o corpo de massa 1 colide com esse corpo de massa 2, vejam que após a colisão eles não mais se deslocam ao longo do eixo X, ó. Toma essas direções diversas aqui, diagonais, dentro do plano XY. Então o que é que nós temos que observar para tratar dessas colisões em duas dimensões, bidimensionais? É que nós vamos dar um trato realmente que a grandeza merece, ou seja, o momento é uma grandeza vetorial. Então, se é uma grandeza vetorial, para nós trabalharmos com ela, nós temos que levar em consideração a configuração dos vetores. Então, o traquejo que nós vamos ter a partir de agora com as equações é que nós vamos tratar de forma a lidar com os vetores, né, que realmente a grandeza momento é a grandeza vetorial, né? Então está bem aqui caracterizado como ocorre uma colisão em duas dimensões. Antes, os corpos estão ao longo do eixo X, colidem e após, ó, tomam direções diversas, né, diagonais aqui no plano X e Y. Então, vamos olhar aqui como vamos tratar as situações aqui nas equações aqui. Então, como nós vimos anteriormente, né, nas colisões em duas dimensões, o princípio da conservação do momento também é observado, ou seja, o momento das partículas antes da colisão tem que ser igual ao momento das partículas após as colisões. Tá?
E se estivermos tratando de uma colisão elástica, a energia cinética antes das colisões, energia da partícula 1 mais energia da partícula 2, tem que ser igual após a colisão. Tem que ser igual a energia da partícula 1 final mais a energia da partícula 2 final. Isso é o princípio da conservação da energia, né? Quando não há forças externas atuando no sistema. Então nós temos que observar essas características aí. Então, mais aí uma diagramação, né, que nós vimos anteriormente aqui, de uma colisão em duas dimensões. Então, a gente precisa, a partir de então, dar um trato vetorial. Então, veja só que antes da colisão nós temos essas partículas aqui, os vetores deslocando ao longo do eixo X, e após a colisão, os vetores se deslocam diagonalmente com componentes tanto ao longo do eixo X, como componentes ao longo do eixo Y. Então a gente vai analisar esse movimento em duas dimensões. Se é em duas dimensões, precisamos analisar o movimento ao longo do eixo X e o movimento ao longo do eixo Y. Então, nós vamos analisar aqui esse movimento para as duas dimensões. Então, primeiro vamos analisar aqui a conservação do momento ao longo do eixo X. Então, vamos lá. Pela conservação do momento linear, tratando aqui só com relação ao eixo X, olha, inicialmente eu tinha uma partícula M1 se deslocando aqui com velocidade V1 inicial, e nós tínhamos uma partícula M2 aqui, ó, ao longo do eixo X, mas está em repouso. Então, a gente já discutiu bastante isso. Se essa partícula 2 está em repouso, quer dizer que sua velocidade inicial é zero. Se sua velocidade é zero, o seu momento também é zero. Então, para o somatório dos momentos inicialmente, é óbvio que nós vamos ter valor real para o momento da partícula M1 que está em movimento. A 2 não vou nem colocar, nem coloquei aqui, porque se a 2 está parada, o seu momento é zero, certo? Agora, pessoal, após a colisão, nós vamos ter aqui que dar um trato vetorial, né? Porque após a colisão, tanto V2 quanto V1 adquire velocidade diferente e direções e sentido diferente. Então, como que nós damos o trato para esse vetor aqui, né, ó, vetor V2 e para V2i, que não estão plenamente nem ao longo do eixo X, nem estão plenamente ao longo do eixo Y. Nós aprendemos, né, lá em decomposição de vetores, que vetores que têm essas configurações aqui, né, eles possuem componentes. Ou seja, V2F possui uma componente V2Fx, né, uma componente desse vetor que atua em relação a x. V2F também possui uma componente V2Fy que atua com direção a y, certo? Mas não tratando aqui só com relação ao eixo x, né, estou me referindo aqui, na conservação do momento tanto antes quanto depois com relação ao eixo x. Então, inicialmente, eu só tenho essa componente aqui, ó, né, essa componente aqui, V1, né, inicialmente, e após a colisão eu vou ter duas componentes, né? Nós sabemos que decompor um vetor em relação ao eixo x é o vetor cosseno. Então, eu vou ter aqui, quem é a componente de V1 em relação ao eixo x? A componente de V1, desse vetor V1F aqui em relação ao eixo x, ó, é o momento M1V1F cosseno de θ1, né? Que é esse ângulo que o vetor V1F faz com o eixo x. Consequentemente, mais, né, o momento da partícula 2 com relação ao eixo x. Também, decompondo esse vetor V2F aqui em relação a x, vou ter que é M2V2 cosseno θ. Então, essa é a análise dos vetores vetorial de todas as componentes que atuam ao longo do eixo x. Antes da colisão com relação a x, eu só tenho o vetor V1i, né? E após a colisão, eu tenho uma componente de V2F para x e tenho também outra componente de V1F para x. Legal. Então, agora, fazendo uma análise para o eixo y, o que a gente percebe? Olha, que antes da colisão, veja só que nós não temos nenhuma componente vetorial ao longo do x, ó, porque antes da colisão, a partícula 2 está parada, né, é verdade? E, olha, a partícula M1 só desloca ao longo do eixo x, ó, não tem nenhuma componente de V1 inicial ao longo do eixo y. Então, eu digo que, para uma análise do eixo y, antes da colisão,
não existe nenhum valor útil, né? Nenhum valor útil porque não existe nenhuma componente vetorial antes, né? Antes em relação a esse eixo. Então, ó, a análise do momento inicial para o eixo y, que é zero, não existe nenhum componente em relação a y antes da colisão. Após a colisão, nós vamos ter uma componente V1F decompondo em relação a y agora. Veja só aqui que a componente desse vetor V1F em relação a y aqui, ó, veja só que nós estamos aqui no seno negativo, por isso que esse sinal aqui dá menos. Então a componente de V1F em relação ao eixo y é M1V1F seno de θ. Né? E decompondo o V2F, ó, ele vai decompor para o lado do seno positivo. Então vou ter aqui o sinal de mais, ó, M2 V2F seno de θ positivo. Então essa aqui é a análise com relação ao eixo y. São dois movimentos, são distintos e são, como nós vimos lá na composição de movimento, lá na mecânica 1, são dois eventos simultâneos e independentes, né? Esse movimento em duas dimensões aí.